Gringas Investidoras e Finanças. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Vou pedir com carinho, quem puder, abrir sua câmera, porque a gente tem um convidado super especial. E é muito legal quando o convidado está dizendo, porque senão parece que ele está falando com um monte de coisa preta lá, né? Então não está vendo ninguém. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando, às vezes está só ouvindo, não tem problema nenhum se for, esse for o caso. Mas se você puder estar na câmera, eu agradeço muito, muito, muito. Meu nome é Cláudia Ferrerbach, eu sou a líder do grupo Gringas Investidoras e Finanças, e hoje eu estou aqui com uma das embaixadoras queridíssima, a nossa querida Fernanda. A Fernanda é mentora de finanças pessoais, vocês conhecem ela muito bem, porque ela fala bastante coisas incríveis lá no grupo, está sempre ajudando todo mundo. E a gente está com o nosso convidado especial, que eu estou fazendo um pouquinho de suspense, só porque eu estava deixando entrar mais gente aqui, já estou botando mais gente para dentro, mas hoje a gente vai ter uma pessoa muito incrível. É um assunto fantástico que nós que estamos todas lá todo dia com vocês, a gente escuta muitas dúvidas em relação ao que o nosso convidado vai falar. Então, sem mais demandas, eu vou apresentar a vocês ao Felipe Miranda. O Felipe Miranda, na verdade, ele é um empreendedor e contador no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Ele é pós-graduado em gerência financeira e controladoria. Ele é também escritor de um livro chamado Zero Imposto, 100% Legal. Esse aí eu já quero e quero assinado, hein, Pode deixar. Felipe? Ele conquistou seu green card por habilidades especiais na área tributária. Ele atua ajudando empresários e empreendedores nas questões legais de cada um dos países. Ele atuou pelo Conselho Estadual de Contabilidade, do Estado de São Paulo por mais de 10 anos. Atualmente, nós temos a sorte que ele está aqui nos Estados Unidos, reside em Orlando e continua a ajudar empresários e empreendedores a definirem os seus status tributários, fazendo um máximo de economia tributária de forma legal. Esse de forma legal é o disclosure, né, É Felipe? isso aí. Exatamente. Muito bom. Felipe, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo hoje à noite. O palco é seu. Seja bem-vindo. Beleza, Cláudia? Obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Cláudia. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui. Eu sei que viver nos Estados Unidos não é fácil, é uma correria insana, é uma loucura, dia após dia. A gente está nessa doideira, né? E eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês nessa noite, poder contribuir com vocês. Eu acredito de coração que o assunto que eu tenho para falar com vocês, já vou colocar já logo de cara. Não é um assunto fácil, mas todo mundo precisa saber, todo mundo em algum momento vai passar por isso. Ainda mais todos nós, né? Vocês estão me escutando ativo, que é o português, então quase que com 100% de certeza eu posso dizer que todos são brasileiros, né? De alguma forma ou é, em algum momento deixou de ser um residente fiscal e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque é um assunto extremamente polêmico. Muita gente simplesmente faz o quê? Deixa pra lá, né? Fala, eu vou morar nos Estados Unidos, faz de conta que um dia eu nunca morei no Brasil. E não é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque você pode comprometer os teus familiares, você pode comprometer. Às vezes você não quer atrapalhar ninguém, mas pelo fato de você não fazer as coisas da forma correta, eu digo qual é a forma correta, ou dar a saída fiscal, ou não dar a saída fiscal de forma consciente, pode atrapalhar as pessoas, principalmente amigos, parentes, enfim. E eu vou falar um pouquinho do porquê isso pode acontecer. Então, eu quero que você tenha muita atenção para o assunto que nós vamos conversar hoje, tá? É, Bom, a Cláudia já falou um pouco, né? Meu nome é Felipe Miranda. Eu venho de uma família de contadores, então, assim, o meu pai era contador, mãe é contadora, os meus tios, praticamente em unanimidade, todos são contadores. Meu tio avô contador e meu tio bisavô também contador. Então, não tinha como.
Eu vim de uma família de contadores, não tinha como. Nosso churrasco de final de semana é montando balanço patrimonial e DRE, né? Então é assim que a gente se diverte. E eu sei que contabilidade, quando a gente fala de contabilidade, quando a gente fala de tributação, não é um assunto que as pessoas gostam. Eu te entendo de coração. Eu estava um pouco antes de entrar na atividade aqui com vocês, nessa palestra. Eu tava conversando ali com a minha esposa, tava jantando com ela. Falei, amor, o assunto que eu vou falar, ele é denso. Não é um assunto simples. São poucas pessoas que vivem essa situação. Mas, para essas pessoas que vivem essa situação, é muito importante que elas tenham consciência do que está acontecendo. E a minha lei aqui agora me deu beijo e falou, amor, vai, fala o que você tem que falar, porque eu sei que muitas pessoas podem ser impactadas e você pode ajudar de verdade muitas pessoas a não pagarem multa. Eu não sei se você sabe, mas a depender do jeito como você está fazendo a tua saída do Brasil, você corre o risco até de ser preso, tá? E não é um exagero aqui. Eu não quero causar medo em ninguém, tá? Não é a minha intenção, mas eu quero só que você tenha consciência, tá bom? Então, hoje nós vamos falar do quê? Da dupla residência, ou da saída fiscal, ou da saída do Brasil. Enfim, de, e a pergunta, não. E elas geralmente tendem a querer uma resposta simples. Sim e não. E a verdade é que a gente, como bom brasileiro, nunca temos uma resposta sim e não simples, né? É muito engraçado que às vezes quando a gente está conversando com um americano, né, principalmente aquele americano nativo mesmo, e ele te faz uma pergunta, nós como brasileiros, nós temos a tendência, olha, principalmente com oficiais, né? Olha, seu oficial, é assim se ele fala, cara, para. A minha pergunta é sobre sim e não. O americano ele é muito assim, né? Mas quando eu fui revisitar o assunto sobre a residência fiscal, eu queria ter uma resposta simples para vocês, como todo americano faz. Devo ter a dupla residência fiscal, sim ou não? Eu devo fazer a minha saída fiscal, sim ou não? E a resposta para tudo isso é depende. Depende de cada um, depende de cada situação que você está vivendo. Então, para algumas pessoas, sim, a pessoa precisa fazer a saída fiscal. Para outras pessoas, a resposta é não, ela não pode fazer a saída fiscal. E quando que isso vai acontecer, né? Quando que isso se torna importante ou não? Quando que isso é relevante para mim ou não? E é isso que nós vamos discutir ao longo de toda essa atividade. Agora, um ponto importante que eu acho que vale a pena mencionar, ô, Cláudia, Fernanda, vocês podem ficar à vontade, tá? É o seguinte, eu palestro, deve ter, sei lá, uns 20 anos. Então, se vocês deixarem eu falar, eu vou embora por 10 horas direto e vou ficar falando aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, achar que é um ponto importante, fica super à vontade para me interpelar. O pessoal, se tiver alguma dúvida, fica super à vontade. Eu não me incomodo, tá bom? Felipe, olha Eu acho só, que. para você saber a dinâmica, o pessoal, quando tiver perguntas, eles vão colocar aqui no Tá. chat ou vão Uhum, colocar lá no Instagram, porque a gente está ao vivo no Instagram nesse momento, tá né? bom. E aí, tendo perguntas, ou eu ou a Fernanda, vamos pegar essa pergunta e trazer para cá para você no momento certo. Então, fica tranquilo, você sabe o tempo que você tem, fica tranquilo, Beleza. faz o seu trabalho aí. Muito obrigada. Beleza, fechou. Beleza. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é não confundir. Não confunda o motivo de você ter que pagar impostos, tá? Muita gente confunde assim: ah, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, logo eu tenho que pagar impostos para o Brasil. E isso é uma verdade que as pessoas acreditam, não é geral ou de regra mesmo. Por quê? O fato de você ser um brasileiro não diretamente atribui você à necessidade de pagar impostos. Por quê? Porque se você não reside no Brasil, tecnicamente já causaria a desobrigação de se pagar impostos ao Brasil.
Só que aí todo mundo já pensa, maravilha. Então agora eu moro nos Estados Unidos e eu acredito que eu estou falando principalmente com pessoas que residem fora do Brasil. Eu estou morando fora do Brasil, então logo eu não preciso mais pagar imposto para o Brasil? E a resposta não necessariamente é essa, ok? Só preciso que nesse momento você entenda que o fato de você ser brasileiro não seja necessariamente a necessidade de se pagar imposto ao Brasil. Porque existe uma coisa que se chama residência fiscal, tá? A residência fiscal ela é diferente da tua residência fica em alguns momentos, tá? Porque às vezes eu posso ter uma residência fiscal no Brasil e de fato morar no Brasil. Mas e quando eu não tenho mais a residência fiscal no Brasil? Eu devo continuar pagando imposto para o Brasil? Porque eu acredito que a mão que a gente está falando aqui é sempre a mão Brasil para Estados Unidos. E não o inverso, né? De residentes que eram residentes, moraram nos Estados Unidos e querem voltar para o Brasil. É justamente a mão de um dia eu morava no Brasil, hoje eu não moro mais, e agora está na hora de eu declarar ou avisar para o Brasil que eu não moro mais no Brasil. Então, a residência fiscal é quando você levanta a mão para a Receita Federal e fala: Ei, eu não moro mais nesse país, tá? Agora, se você não mora mais no Brasil, você mora onde? Né? Não tem como, na maioria dos casos, com raríssimas exceções, tá bom? Porque senão você depois vai falar: o Felipe falou que raríssimas exceções, você tem que ter uma segunda residência ou uma residência. Eu estou deixando de morar no Brasil. Para onde eu estou indo? Porque agora eu resido nos Estados Unidos. Agora, a pergunta que muitas pessoas me fazem é: quando eu sou considerado um residente fiscal nos Estados Unidos? Tecnicamente, a Receita Federal ela publicou um boletim, depois eu posso até passar para a Cláudia, ela pode distribuir para vocês, não tem problema, dizendo que existe a residência fiscal nos Estados Unidos a partir de uma série de itens, tá? Inclusive o fato de você viver nos Estados Unidos, tá? Então, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, estou aqui há mais de 183 dias aqui nos Estados Unidos. Tecnicamente, isso já me geraria a obrigação fiscal de ter que declarar para os Estados Unidos, dizendo: Ei, eu sou um residente fiscal também nos Estados Unidos. Eu posso ter duas residências fiscais? Sim, eu não tenho problema nenhum em ter duas residências fiscais. Por quê? Porque quando eu olho para o Brasil, ele não diz que eu sou proibido de ter uma segunda residência fiscal, ou que quando eu não estou com os meus pés em solo brasileiro, eu não posso mais ser residente fiscal. O único critério que ele pede é dizendo: ei, você tem que manter comunicação ativa com o Brasil de alguma forma, seja de forma financeira, você tem que ter algum interesse pelo Brasil. Então, mesmo quando você não está fisicamente no Brasil e você tem algum interesse para com o Brasil, você ainda continua sendo um residente fiscal brasileiro. Até quando isso acontece? Até o dia que você diz que não precisa mais ser um residente fiscal no Brasil. Isso é um ponto importante. Felipe, eu estou há mais de 6 meses fora do Brasil. Tecnicamente, eu não sou mais um residente fiscal brasileiro? Não necessariamente. Felipe, eu ouvi dizer que tem uma regra de 1 ano, que se eu ficar 1 ano fora do Brasil, eu não serei mais residente fiscal no Brasil. Isso também é uma regra? Não necessariamente. Por quê? Olha só que interessante, né? Muitas vezes você mantém ainda os teus laços com o Brasil e não está mais ali. Vou dar um exemplo para você. Muitos empresários e empreendedores, eles resolveram ir para paraísos fiscais, morar em paraísos fiscais, como por exemplo Bahamas. E chegando lá em Bahamas, eles têm que provar para o governo do Brasil que eles moram de fato num paraíso fiscal. Ou seja, às vezes você tem aquele animalzinho de estimação seu que você deixou lá no Brasil. Você deixou, exemplo, o teu marido ou a tua esposa no Brasil
e fala: Ei, me mudei para Bahamas. O que que o Brasil entende como uma estratégia para que você escape da tributação no Brasil? E ele não mais te libera. Eu vou te dar um exemplo aqui, até muito engraçado, né? E acontece não só no Brasil, mas acontece ao redor do mundo. O Pavarotti, vocês conhecem o Pavarotti, né? Aquele cantor grandão de ópera, né? Ele dizia que a residência fiscal dele era em Mônaco. Mônaco é um país com uma tributação favorecida e tal. Para ele era interessante dizer que morava em Mônaco. E a Receita Federal foi olhar o apartamento que dizia que ele morava. Falaram, olha, vamos, então tá bom, se ele diz que mora em Mônaco, talvez seja verdade, né? Mas vamos dar uma olhada no apartamento. E eles viram que o Pavarotti, ele não passava na porta do banheiro. Como que ele pode morar num lugar que ele não consegue passar pela porta do banheiro? Por causa disso, eles negaram a residência fiscal dele em Mônaco. Isso é só para vocês entenderem que não é só o Brasil que está olhando isso. Vou dar um outro exemplo, a Shakira. A Shakira dizia que tinha residência fiscal em Bahamas, mas ela ficava o tempo inteiro na Catalunha. Por quê? Como que o governo sabia? Porque os fãs ficavam marcando ela. Olha, a Shakira passou por aqui, a Shakira veio aqui, a Shakira. Eles descobriram que era mentira, que ela não morava em Bahamas, mas sim na Catalunha. E logo a residência fiscal dela de Bahamas, que é um paraíso fiscal, foi negada e ela teve que voltar a pagar imposto. Então, assim, não pense vocês que às vezes a gente pensa, ah, mas eu não sou nem o Pavarotti e nem a Shakira, né? Então o governo não está de olho em mim. Hoje existem muitas formas automatizadas do governo ele descobrir aonde você está, o que você está fazendo e se você está fazendo certo ou não, tá? Então, entenda, se você não tem mais interesse para com o Brasil, eventualmente você vai ter que se desligar, virar a página para com o Brasil. Felipe, isso só são mil maravilhas? Não, nada são mil maravilhas sempre, né? A gente sempre tem prós e contras, né? E a gente vai comentando um pouco mais sobre os prós e contras do que vai acontecendo a partir do momento que eu digo que eu não sou mais residente fiscal no Brasil, tá bom? Apesar que, assim, quando eu olho o pró de não ser mais residente fiscal no Brasil, ele já vale muito. Talvez ele seja muito maior do que os contras, tá? Ah, e aí surge a pergunta, né? Então, quando que eu vou declarar a minha saída? Quando você de fato sair. Ou seja, quando você entende, e vamos ser sinceros, tá, gente? Vamos ser sinceros. Olha, cada um tem uma história, tá bom? Não tô falando que todas as pessoas são assim, mas na grande maioria, você pode olhar aí para a direita, para a esquerda, ou até mesmo para si próprio e falar: Ei, quando eu saí do Brasil, eu sabia que eu não ia voltar mais, sim ou não? Porque muita gente, quando eu pergunto, a pessoa fala assim: Olha, Felipe, veja bem, é assim, eu vim passar férias, e aí de repente eu resolvi ficar. E não sei, e eu sei que tem casos que são verdadeiros, eu mesmo conheço alguns pessoais, mas eu vou falar o meu caso para vocês. No meu caso, no dia que eu pisei para fora do Brasil, eu sabia que eu não queria voltar. Só voltaria por uma questão de necessidade ou por alguma situação que eu não estivesse fora do meu controle, ou do meu alcance, tá? Mas eu já sabia que eu não teria mais a intenção do retorno para o Brasil. Mas mesmo assim, eu sabendo que não tinha a intenção do retorno para o Brasil, eu cancelei a minha residência fiscal brasileira? Não. Até o ano passado eu mantive a minha residência fiscal brasileira. E por que esse ano eu não vou mais manter a minha residência fiscal? Porque o governo do Brasil ele está apertando o calo, ele está apertando o jogo, ele está tendo necessidades, ele tem necessidades financeiras no Brasil, no qual eu não necessariamente quero mais compartilhar, né, dessa conta, porque querendo ou não, qual que é a grande desvantagem? Se você tem dupla residência fiscal, o que que acontece com você? Você deve respostas para os dois governos. Ou seja, eu tenho a residência fiscal no Brasil,
eu tenho que responder para o governo brasileiro. Eu tenho a residência fiscal nos Estados Unidos, eu tenho que responder para o governo americano. Então, isso, vamos ser sinceros, já é chato fazer uma declaração de imposto de renda por ano, né, gente? Agora, você tem que fazer duas declarações de imposto de renda, é terrível. É muito ruim. O custo é muito maior, o custo é enorme de se manter toda essa estrutura. Você vai ter que gastar mais com contador, a menos que você seja um contador, né? Ou a menos que você entenda da matéria, do assunto. Senão, acaba sendo muito mais caro, né? E muitas vezes não compensa. Muitas pessoas elas falam, ai Felipe, mas eu recebo o benefício do INSS. Qualquer coisa nesse sentido, tá? Não estou falando que é o teu caso. Eu conheço casos de gente que recebe Bolsa Família e mora no exterior. A pergunta é: quando você recebe um Bolsa Família ou você recebe um auxílio do INSS, todos esses benefícios que você recebe do Brasil é para você morar no Brasil. Se você não mora mais no Brasil e está recebendo os benefícios do Brasil, não estou falando que você tem que parar de receber. Só que a contrapartida disso é pagar imposto para o Brasil. Porque as pessoas elas têm a tendência ao quê? Elas têm a tendência sempre a eu quero absorver os melhores benefícios, mas eu quero pagar a menor quantidade de imposto. E o que eu estou te falando é o seguinte: se você usufrui do benefício que o Brasil está te dando de alguma forma, você também passa a ser obrigado a pagar imposto para o Brasil, tá? Isso é muito importante. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Felipe, eu mantenho a minha residência fiscal no Brasil por causa de médico. Eu entendo, tá? Não vou te questionar. Mas o que você tem que colocar na ponta do lápis é o custo de você ter que declarar seu imposto também para o Brasil. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você não tenha mais renda nenhuma no Brasil e só nos Estados Unidos. Vamos dizer que o Trump brigou com o presidente qualquer que esteja em exercício no Brasil. E ele diz: Olha, agora eu não quero saber mais. Nós vamos tributar tudo quanto é lado. Ou vice-versa, né? O presidente em exercício no Brasil resolve tributar tudo que vem dos Estados Unidos. E você tem que pagar duas vezes. E isso a gente viu acontecendo em 2018 quando o Brasil ele estava ali com dificuldade em entrar nas regras da OCDE. Então, se o Brasil não se adequasse, a gente teria que pagar duas vezes impostos. Fora que o custo operacional disso se torna muito alto. Você vai ter a residência fiscal no Brasil e vai ter a residência fiscal nos Estados Unidos. Dois contadores, duas declarações, duas dores de cabeça. Tenho certeza que não é isso que você quer. Bom, pelo menos a maioria das pessoas não querem isso, né? Ninguém quer ficar declarando duas vezes. Já é ruim declarar uma, declarar duas é pior ainda, né? Agora, Felipe, o que que eu faço? Eu já saí do Brasil. Devo declarar que eu saí, sim ou não? E a pergunta que eu vou fazer para você é: você está preparado para os contras, né? Porque existem prós e contras. Você está preparado para os contras que vão vir? Eu vou te dar um exemplo. Se você tem conta bancária no Brasil, né? E às vezes a gente tem aquela conta bancária. Eu tenho a minha conta bancária que, assim, confesso para vocês que está partindo meu coração, porque tem mais de 20 anos que eu tenho essa conta bancária no Itaú. Então a gente fica com aquela sensação de, puxa vida, todos os benefícios. O banco me conhece, o banco sabe quem eu sou. Na verdade, deixa eu te falar, o banco não sabe quem você é só mais um número para ele, um correntista. No dia que você não der mais dinheiro pro banco, ele te bota para fora sem choro nem vela. Ele não vai falar: Ei, senhor Felipe, sei que você tem 20 anos aqui com a gente. Você é um cliente privilegiado. Você é privilegiado enquanto você está dando dinheiro para o banco. A partir do momento que você não dá mais dinheiro para o banco, ele te coloca para fora. E muitas pessoas não querem sair do Brasil porque tem aquela continha bancária, né? E a partir do momento que você dá a tua saída da residência, né, residência fiscal, né, sai do Brasil, tecnicamente, você tem que informar para o teu banco que você não mais reside no Brasil. E se você não mais reside no Brasil, automaticamente
eles vão ter que abrir uma continha especial para você, porque você se torna um CDE e automaticamente, talvez o banco vai falar com você: ei, você não é mais interessante para gente, porque o custo para operacionalizar a sua conta é muito caro. Ou, né, ele vai falar: deixa eu te falar, a mensalidade da tua conta passou a ser de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Eu já vi casos da conta custar R$ 5.000 por mês para se manter aberta para um não residente fiscal. Então você eventualmente também não vai querer mais ter a conta bancária. E isso automaticamente corta outros benefícios que você poderia ter ou que você poderia ter interesse em ter. Por exemplo, o plano médico, o SUS, ele é aplicado a quem? Ou um plano médico, ele é aplicado a residentes fiscais. Se você não mora mais no Brasil, você não é mais um residente, você não contribui mais para a sociedade do Brasil. E se você não contribui mais para a sociedade, você também não pode usufruir dos benefícios que um cidadão brasileiro ele tem. Você não deixa de ser brasileiro, você só não paga mais imposto, não faz mais declaração de imposto de renda, o que por si só já é maravilhoso, porque tecnicamente no Brasil, toda a renda que você tem fora do Brasil, né, você tem que tributar ela de forma global. A mesma coisa se aplica aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer saber de onde veio a tua renda. Pode ser da Conchichina, pode ser da China, pode ser da Coreia, pode ser do Paquistão, do Irã, Iraque, o que for. Não importa. Você tem que declarar para o governo americano. Então, você deixa de declarar para o governo brasileiro, deixa de pagar para o governo brasileiro imposto, e isso por si só é maravilhoso. Só que, por exemplo, se você tem uma empresa no Brasil, um exemplo, você tem uma empresa no Brasil, você declarou que saiu, vamos dizer que essa empresa seja um simples nacional, que é uma empresa com uma tributação favorecida no Brasil. A tua empresa não pode ser mais simples nacional. Automaticamente ela sobe de nível. Vai para um lucro presumido ou lucro real. Tá? Então muitas pessoas mantêm a residência fiscal para poder ainda continuar tendo o benefício tributário que se tem no Brasil. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. A Cristina disse assim: é verdade que na saída fiscal, se resultar em saldo a pagar, precisa ser à vista? Não poderia parcelar? Então, na verdade, assim, se resultar em saldo a pagar, temos que ver por que que resultou nesse saldo a pagar, né? Mas tecnicamente, para quem é o benefício do parcelamento? O benefício do parcelamento é para quem vai continuar morando lá. Qual a garantia que o governo tem que você não vai dar o calote nele? Não vai pegar o teu dinheiro e falar: ei, governo, vou te pagar uma, e depois você vai desaparecer do mundo e ele não consegue mais te achar, né? Então não tem como, né? Fica um pouco mais complexo. É, a Valéria disse: como confirmar se fiz a saída fiscal do Brasil há mais de 20 anos atrás? Ô, Valéria, é o seguinte, mais de 20 anos. A pergunta que às vezes a gente tem que se fazer é a seguinte: vamos imaginar que há 20 anos atrás você declarava imposto de renda? Se a resposta sua for não, quase que automaticamente o governo já entendeu que você saiu do Brasil, tá? Que você não retornou. Agora, você consegue saber se você tem residência fiscal ou não, né? Consultando o teu CPF. O teu CPF, como ele tá? Tá ativo, tá inativo, tá com pendência? A partir disso a gente consegue saber se foi feito ou se o governo entendeu sobre a tua saída fiscal, tá? Deixa eu ver aqui. A Suzana falou que a saída em 2023, última declaração em 2024. Entendi que após isso eu não preciso fazer a declaração. E realmente não precisa mais. Eu recebo aluguel e aposentadoria. Esse aluguel que você recebe, tá? Ele tecnicamente ele já deveria vir retido na fonte. Porque imagina o seguinte, um estrangeiro que tem uma casa no Brasil, uma residência, e ele coloque para alugar.
tá? Então, tecnicamente, a imobiliária ou o representante dessa entidade, né, que seria ali a tua casa, já teria que fazer a retenção, tá? Então, a renda que é gerada dentro do Brasil continua sendo obrigatória de se declarar e pagar, tá? Sendo obrigatória de se pagar, ok? Mas, de fato, você não precisa fazer declaração de imposto de renda, ok? Mas é claro que a gente precisa aí olhar, cada caso é um caso, ok? Bom, seguindo aqui então, olhando para todos esses cenários, tá? A gente entendeu agora que fazer a minha saída fiscal, eu saí do Brasil, eu não preciso mais pagar imposto no Brasil, mas automaticamente, se eu não faço renda no Brasil, eu também não teria que pagar imposto no Brasil, a, a menos que eu tenha feito a saída. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa no Brasil. Essa empresa, um exemplo, tá bom? Ela está optante pelo Simples Nacional. A partir do momento que eu saio, essa empresa ela não pode ser mais o Simples Nacional. A distribuição de lucro ainda no Brasil não é tributada. Então você receberia o teu dinheiro através de distribuição de lucro, não ofertaria a tributação no Brasil, mas teria que ofertar a tributação aqui nos Estados Unidos, tá? Então você tem que ter essa atenção. Não poderia mais ser Simples Nacional e também se você tem MEI no Brasil, não pode mais ser MEI, tá? Só que, por exemplo, você manter dupla residência fiscal vai aumentar burocracia, vai aumentar ali, eventualmente você pode até pagar duas vezes mais imposto, você vai ter mais risco cambial, você vai ter um custo maior para manutenção das duas residências, você vai ter obrigações fiscais nos Estados Unidos, como declaração de imposto de renda, tributação global. Você vai ter que ter o Tax ID, né? Vai se tornar um Tax Resident para a IRS, que é a Receita Federal dos Estados Unidos. Você vai ter relatórios financeiros obrigatórios, como o FM, você vai ter que declarar. E no Brasil você continua a mesma coisa. Você vai ter também a tributação global. Você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Você vai ter que fazer o seu controle de bens e investimentos exteriores. Você vai ter que falar para o Brasil: Ei, Brasil, olha o quanto dinheiro que eu tenho aqui fora. E se você está guardando dinheiro, o Brasil está de olho nisso. Tá? Quando faz a saída fiscal, você abdica da dupla residência fiscal, você não vai pagar mais imposto para o Brasil, tá? Exceto aquele que é o direto da renda, que é o caso ali que ela trouxe pra gente, que foi a aposentadoria ou aluguel, tá? Você não pode mais ser sócio de empresa do Simples Nacional, não pode ser MEI, você não pode ser administrador de empresa, você precisa de ter um procurador. Como a gente viu o caso do Elon Musk lá com o Twitter, que ele tirou o procurador dele do Brasil, tá? Ele tirou o procurador e o de Moraes mas ele bloqueou ali a questão do Twitter, autuou, se multas, enfim. Não quero discutir a legalidade da coisa aqui, tá bom? Não quero entrar em temas polêmicos. Mas só para a gente entender que quando a gente não tem a residência fiscal, mesmo sendo brasileiro, você passa a ter algumas burocracias aí também, tá? A tua conta bancária. Só que é o seguinte, olha só que coisa interessante, né? Se você tiver. Vamos tentar imaginar aqui. Você tem tua conta bancária, mas não é em banco tradicional. Vamos tentar aqui pensar numa corretora. Por exemplo, a XP, um exemplo, tá bom? Ela é uma corretora. Você faz a tua saída fiscal. Não informa para a XP que você fez a tua saída fiscal, porque ela é uma corretora. Corretoras são obrigadas a declarar para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Você não avisou para a XP que você fez a tua saída fiscal, tá? E aí vai ter aquela renovação do ano, sabe? Do perfil de investidor, você que tem aquele dinheiro guardado. Olha, vamos ver aqui, fazer a tua renovação de perfil de investidor, tal, tal, tal. Não declarar que você fez a tua saída fiscal. Isso tecnicamente é falsidade ideológica. É crime e dá prisão. Ah, Felipe, mas é uma mentirinha tão boba. É uma mentirinha boba que dá prisão. Então, você tem que estar muito atento ao que você está fazendo.
Porque uma mentirinha à toa pode te levar para cadeia. Imagina você indo passar férias no Brasil, né? Dando aquele rolê, achando que vai ser legal. Chega, você pousa, na hora que você vai passar na imigração para entrar no teu país, ter um mandado de prisão para você. Você não passa da fronteira para dentro, já vai direto para a delegacia explicar por que você está atuando com falsidade ideológica. E às vezes a gente comete uns crimes bobos, né? Receber. Olha só, quando te perguntarem, é verdade. Se você tem mais vínculo com o Brasil, não tem mais vínculo com o Brasil. Vai ter que avisar para tua corretora, vai ter que avisar para o teu banco, tem que avisar para todos que você não tem mais residência fiscal no Brasil. Você não vai poder usufruir dos benefícios que um residente fiscal brasileiro ele tem, porque ele contribui com o imposto no Brasil. Isso é muito importante. Você contribui com o imposto não é onde você reside. Para que pagar dois impostos? Tá? Às vezes as pessoas também perguntam, Felipe, qual que é a multa pela não declaração? A multa pela não declaração é de R$ 156. Simplesmente essa bagatela. Mas e o imposto? Eu não preciso pagar? O imposto você tem que pagar, tá? A multa é a declaração da tua saída, porque eu tenho atraso ou porque o governo descobriu que eu moro fora do país, eu não tenho mais vínculo com o Brasil. E ele falou: Ei, você deveria ter me declarado, não declarado. Tá aqui a multa, tá? Além disso, ele cobrar o imposto, né? Ele vai te cobrar multa pelo atraso do pagamento de imposto, enfim, aí pode virar um caos. Um outro ponto importante é: você tem duas formas de fazer. Quando você, vamos supor, hoje é dia 27 de março, você vira e fala: Meu Deus, essa do Felipe, agora eu vou ter que fazer a minha declaração de saída fiscal. Você pode fazer a tua comunicação imediata no dia de hoje, mas a tua declaração efetiva é no próximo ano, ok? Então você pode comunicar agora e dizer: Ei, eu vou fazer a declaração no ano que vem dizendo que eu saí hoje. Você pode fazer também retroativo. Se você não fez, você pode falar: Ei, eu saí há tanto tempo atrás e tá aqui a minha declaração, tá bom? Eu acho que isso é muito, muito importante da gente poder falar também. Deixa eu ver aqui. A Valéria, ela falou: a minha acabou de enviar a minha comprovação de saída fiscal desde 2005. Em meu CPF, título de eleitor continua válido. Minhas contas bancárias que têm há mais de 25 anos estão normais. Devo fazer alguma coisa em relação a isso ou posso deixar como está? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não movimenta essa conta bancária, vamos dizer que, cara, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom, Valéria? Me permita, tá? Não tô falando que é o teu caso, mas só pra gente exercitar a tua situação aqui. Imagina que em 2005 eu tinha R$ 100.000 guardado no banco. Não mexi mais nesse. Fiquei quietinho, não mexi em nada, não coloquei nem tirei dinheiro, não fui com dinheiro no Brasil. Fiz a minha saída. O gerente do banco, ele não gosta de perder conta. Quando ele perde conta, é ruim para ele. Então, o que que eles fazem? Uma vista grossa no banco. O banco para a SEM, que é o Banco Central. O banco não responde para a CVM, que nem as corretoras, ok? Eles fazem aquela vistinha grossa, faz de conta que não sabe que você saiu, tá? E eles deixam passar batido para que você não essa conta de não residente fiscal, que para eles é terrível, porque muito provavelmente você não vai ter mais a conta bancária ali. Mas se você começar a movimentar muito dinheiro, tá? E o que que é muito dinheiro? A partir de R$ 10.000. E a gente falando em dólar, nós estamos falando de menos de US$ 2.000. Já é muito dinheiro no Brasil. Pode ser que você caia na malha fina e o governo vai tentar entender por que que você está movimentando tanto dinheiro numa conta que é utilizada para residentes e você é um não residente. E aí o problema está feito, tá? Então qual que é o certo? O certo é, você já fez a tua saída fiscal? Informa ao teu gerente. Felipe, eu não vou movimentar, eu quero deixar minha continha lá.
deixa lá, ela vai ficar lá inativa e tá certo, também tá tudo bem. Você tem um risco muito pequeno. Mas qual que é o certo? O certo é você informar o teu gerente, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Michela, ela disse: então, se sair fazem 11 anos e nunca dei saída definitiva, eu vou pagar essa multa de todo jeito? Sim, você vai ter que pagar a multa por você não ter declarado, tá? A Cristina, ela diz: se fiz a saída, recebo aluguel, pago DARF. Como a Receita irá entender quando vê meu CPF? Ela vai entender que você tem um patrimônio e você está fazendo a retenção do imposto que deveria ser retido na fonte e está pagando o imposto de forma correta, ok? É, Mais uma é pergunta claro, dela, um pouquinho de cima, o Felipe, da eu própria pulei Cristina. eu pulei aqui. Ela A Cristina, é verdade que faz a pergunta de quanto de dinheiro você tem fora, né? Dinheiro e patrimônio você tem fora dos Estados Unidos. Porque eles querem controlar também o teu patrimônio. Você está dentro dos Estados Unidos e ele quer saber o que você tem fora, para garantir que você não está escondendo nada. Então, quando eu declaro para o FBAR, eu digo, ei, eu tenho tanto de dinheiro lá fora e por isso eu posso trazer o meu dinheiro para dentro dos Estados Unidos e não ser considerado uma receita nova, ok? A resposta está dada, né? Da dúvida. Pessoal, e aí só vale a pena mencionar da questão do banco, a Cristina colocou aqui, que ela falou do banco, tá? Banco é Banco Central e corretora é a CVM. Então, tenha muito cuidado. Às vezes você tem conta numa XP, numa Genial, enfim, você pode ter em qualquer corretora no Brasil. Só que elas respondem à CVM. E se responde à CVM, e você deu a tua saída fiscal. Cuidado para não cometer o crime de falsidade ideológica, ok? Felipe, tem uma Cé- pergunta que está vindo aqui do Instagram. Tá bom, pode Ela falar. diz o seguinte: eu vim para o Brasil MEI, mas meu marido continua indo trabalhar e faz declaração lá. Lógico, eu estou como dependente, ou seja, faço a declaração aqui também. Isso pode Uhum. ter algum problema? Tá, ela tá no Brasil, pelo que eu Ela está entendi. no Brasil E e o tá marido cobrando. também, mas ele vem aqui ocasionalmente fazer alguns trabalhos e volta. Então ele Não. faz declaração aqui e Uhum. eles fazem lá também, nos dois É, lugares. é uma situação tanto quanto atípica, né? Mas nesse caso aí ele não consegue escapar muito da dupla residência, porque basicamente ele tem receita que provém dos Estados Unidos, mas ele não é um residente fiscal americano. Mas como a receita dele vem também dos Estados Unidos, ele, por opção, decide declarar os Estados Unidos. A gente só precisa ver, não sobre o Brasil, porque o Brasil está correto, não deixa de ser residente fiscal no Brasil, mesmo porque, né, a gente fala do esposa, do animal de estimação que ficou. Aonde está esse esposo, esposa, o animal de estimação, ou até mesmo uma obra de arte, ou uma joia, enfim, os vários bens, né? Tá no Brasil? Então, tecnicamente, continua sendo residente físico no Brasil. Agora, a questão que pode se levantar eventualmente é: será que eu não deveria não declarar para os Estados Unidos? E aí pode ser que ele entre numa outra vertente de isenção de ação para os Estados Unidos. Aí é um outro assunto, para um outro tópico. Mas Não o quero fato causar mais confusão. Felipe, mas o fato deles estarem declarando lá e aqui, então deixa eles ok. Ok, perfeito. Esse Ok. daí é o mais do que perfeito. Eu acho que é o que ela estava mais preocupada. Aham. Não, esse daí cara, eu tô declarando para os dois governos, entregando tudo. Então, os dois governos estão muito felizes com ela e com ele, com certeza. Tá certo. Bom, Cláudio, eu acredito que seja isso, que é um assunto que cada pessoa vai ter uma situação diferente. Cada pessoa, o motivo pelo qual ela se mantém ou não no Brasil. Foi como eu disse, eu estou aqui já tem alguns anos e agora só esse ano que eu vou cortar laços efetivamente com o Brasil. Eu disse que agora era o momento ideal para mim, né?
Mas cada pessoa pode estar vivendo um momento diferente. Felipe, eu tenho uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, não posso cortar. Ou eu tenho determinado benefício XYZ, não me importa qual seja, que se eu cortar, eu paro de ter ele. Então eu não posso deixar de ser fiscal. Tenha consciência que você tem que declarar o que você tem nos Estados Unidos e também tem que declarar o que você tem no Brasil para os dois países. As receitas são globais, ok? Então, em síntese, basicamente é isso. Eu deixo até aberto para Tem mais perguntas. umazinha aqui, ó. Bora bater Tem um mais uma papo, vamos perguntazinha junto. Manda aí. aqui. Estou nos Estados Aham. Unidos há mais de 40 anos e nunca dei saída. Isso pode gerar Uhum. problemas para o meu futuro? Só se a pessoa começar a movimentar dinheiro, né, no Brasil, No e Brasil. isso pode gerar problema, principalmente para quem está recebendo esse dinheiro. E acaba acontecendo muito, né, de pessoas que vieram para cá, para os Estados Unidos anos atrás, agora resolve comprar, sei lá, fazendas, casas, enfim, começa a construir um patrimônio no Brasil. E tecnicamente essa pessoa nunca declarou imposto de renda no Brasil. Que o governo brasileiro ele vai entender? Vai falar: peraí, dinheiro literalmente não brota do nada, né? Esse dinheiro tá vindo de algum lugar. E eu não recebi minha parte. Cadê minha parte? Tá? Então, eventualmente pode gerar sim algum problema. O pior ainda, né? Eventualmente a pessoa ela fala: eu não saí, logarei, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar o dinheiro para um amigo, para minha mãe, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. Essas pessoas vão ter problema tributário. Ah, Felipe, mas eu sempre fiz e nunca deu problema. Ok, mas vai dar Pode problema. dar Em algum problema. momento vai dar problema. Agora, Exatamente. vou puxar aqui a onda na pergunta da moça. Uhum, Se ela está há 40 anos aqui e nunca fez nada, de uhum. repente ela ouviu você agora, assustou e resolveu o que vai fazer. É complicado para a pessoa, depois de tanto tempo aqui, ter que declarar a saída? O que que isso envolve? Não, não, na verdade, assim, não tem nenhuma complicação, tá? A gente precisa ver até qual o ponto de infecção que a gente poderia fazer essa declaração. A gente acabou de caso aqui de uma pessoa da Valéria, que ela falou que fez a comprovação de 2005. Nós estamos em 2025, nós estamos falando de 20 anos, tá? Então você vê que casos retroativos, eles existem. E tá tudo certo, faz parte da dinâmica do jogo. A Receita Federal sabe isso, tá? Ela quer ver a tua boa intenção em dizer a verdade sempre, né? Então você diz a verdade e para ele tá tudo certo. Só que você tem que aceitar as consequências de dizer a verdade. São consequências ruins. É que são as consequências naturais. Então, eventualmente, a tua conta bancária não vai poder existir mais. Eventualmente, você não vai poder mais ter o plano médico, porque o plano médico é para residente fiscal. Você não vai poder mais acessar o SUS. E a gente sabe que tem muitos, né, muitos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos e vão para o Brasil fazer procedimentos. Por exemplo, eu fiz procedimento no Brasil, mas eu fiz de forma particular, tá? Porque eu entendo que não necessariamente eu tenho que usufruir um residente fiscal, usufruir, tá bom? Então, acho que vale a pena a gente ponderar mesmo. Eu estou contribuindo para o Brasil? Sim, estou contribuindo, eu continuo contribuindo, eu continuo pagando imposto. Pô, então eu tenho o direito que qualquer contribuinte tem. Não, eu não contribuo e eu tento fazer o máximo possível para não contribuir. Então, cara, não faz sentido você usufruir isso, tá bom? Tem duas Acho perguntinhas que. aqui, ó. Uhum. Peraí. A Michelle diz que não foi respondida a pergunta dela. Se a pessoa como eu não tem nenhuma conta no Brasil mais e nem manda nenhum dinheiro para lá, ainda assim seria ideal dar Ah, ah, Michela, na verdade, assim, a pergunta, acho que foi. A gente pode até voltar um pouquinho antes e falar. Quando eu estava no Brasil, eu declarava imposto de renda? Se a resposta é não, não declarar imposto de renda, eu já estou há mais de um ano fora do Brasil, eu não tenho nenhuma conta no Brasil, eu não mando nenhum dinheiro para lá. Tecnicamente, o governo ele já entendeu que você não é mais residente fiscal. O que você vai fazer é só a formalização. Um ano, ele já entende que não tem mais vínculo com o Brasil. Porque o governo, que você saiu do Brasil, ele pegou o teu passaporte e falou: ei, esse CPF saiu
e não entrou de novo. Se você saiu e não entrou de novo, logo, automaticamente ele fala: Ei, tem um ano que ele está fora, ele não tem conta bancária, não tem empresa, não manda dinheiro, ele foi embora. Tá? Maravilha. Então, assim, é só mesmo para a gente deixar a coisa formalizada. Tem mais uma pergunta da Cintia aqui. Não sei se está na tua alçada. Ela é mais de aposentadoria. Se eu der saída fiscal, é possível aproveitar o tempo de contribuição do Brasil? Tua pergunta, tá, Cíntia, mas eu vou te falar que eu não tenho a tua resposta, porque aqui eu te recomendo a falar com um especialista da questão de aposentadoria, de INSS e tudo mais, tá? Eu acho que isso daqui é muito importante, para que não vire um pesadelo, né? Mas fato é, eu conheço e entendo de pessoas que não têm mais residência fiscal no Brasil e recebe aposentadoria. Porque quando você contribui para a tua aposentadoria, meu entendimento, ok? Eu contribuo quanto residente. Logo, na hora do benefício daquilo que eu contribuí, é meu direito conquistado. Não tem que se discutir se eu estou morando ou não. É simplesmente assim. Resolvi aposentar, vou para a praia, morar em Bahamas e quero receber minha aposentadoria que eu passei a minha vida inteira contribuindo para aquele país chamado Brasil, tá? Mas o ideal aqui nesse cenário é que você fale que realmente com alguém especialista, questão de aposentadoria, de INSS. Eu acho que isso daqui pode ser legal, tá bom? Cintia, a gente teve uma live sobre isso com uma advogada especialista nisso, que é a Rita Riff, e essa live está lá no nosso canal do YouTube. Ela explicou bastante sobre esse assunto, tá? Uhum, legal. Ah, peraí, tem mais uma aqui. Tem um valor mínimo de movimentação que você precisa fazer a declaração? Não, não, tecnicamente qualquer valor já é um valor. Mas aí, quando eu digo um valor mínimo, a gente tem que ter um pouco de consciência, né? Porque, cara, você começa a movimentar. Pensa o seguinte: quem ganha acima de R$ 5.000 no Brasil já é tecnicamente considerado rico. Só que R$ 5.000 é menos de US$ 1.000. Então, tecnicamente, quem mora aqui nos Estados Unidos pode bater num, no rico muito rápido, né? Então, é uma situação assim, não vai ter um número exato, mas você tem que ter um bom senso, tá bom? Acho que isso é importante. Maravilha. Alguma pergunta a mais, gente? Tem alguma coisa no Instagram, Nada no, Fernanda? nada no Instagram. Respostas, todas foram respondidas. Perguntas todas respondidas. Felipe, conta pra gente como que você pode auxiliar Uhum, as meninas nesse trabalho. Já compartilhei aqui o seu Instagram também. uhum, Fica à vontade. legal. Muito obrigada. Legal. Pessoal, na verdade, assim, a minha intenção aqui com vocês é compartilhar o máximo de conhecimento possível, tá? Se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. A Cláudia tem o meu contato. Vocês podem ficar à vontade para me contactar, tirar suas dúvidas sobre a questão. Ah, Felipe, eu preciso fazer a declaração de saída. Posso ajudar vocês. Felipe, eu preciso saber que está o meu status. Também posso ajudar vocês de alguma forma. Felipe, preciso fazer a minha declaração aqui nos Estados Unidos, né? Porque o que acaba acontecendo é muitas vezes o profissional ele está apto a fazer a declaração aqui nos Estados Unidos e o outro profissional ele está apto a fazer a declaração no Brasil. E dificilmente você encontra um profissional que concilia os dois com a aptidão para poder fazer ambas as declarações. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, não deixa de me chamar, pode me chamar, fica super à vontade. Ainda mais agora que estamos em fase de declaração, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Olha que coisa, né? A gente não consegue escapar, ainda as datas são muito próximas, né? Então, dia 15 de abril tá chegando aí a nossa declaração de pessoa física aqui nos Estados Unidos também já. Então, já estamos alguns dias da entrega da declaração. Então, a gente tem que estar atento para tomar as decisões da maneira certa, no momento certo. Felipe, a gente está terminando, mas eu tenho uma dúvida que, na verdade, é uma Uhum, dúvida que a gente escuta muito no tá. grupo, mas nenhuma das meninas que tinha essa dúvida, eu acho que está aqui hoje, mas eu escuto muito essa pergunta. Uhum, Investimentos. A tá. pessoa está fazendo investimentos lá no Brasil, né? Tá Tem bom. muita gente, eu particularmente tenho um problema muito sério com isso, que eu acho que você está aqui nos Estados Unidos e investe em dólar, pelo amor de Deus. Mas tem gente que gosta de investir lá, tudo bem. Aham. Como é que funciona essa parte tributária?
Você é lá, é cá, é nos dois? Como é que funciona isso? Principalmente com você citou aí a XP. Muita gente tem Uhum. contas na XP e movimenta fazendo operações lá. Como é que funciona isso na parte tributária? Eu acho muito engraçado, né? Tem pessoas que falam assim: olha, Felipe, eu não sou arrojado, né? Eu sou uma pessoa muito conservadora em termos de investimento e deixo o dinheiro no Brasil, que é um tremendo de um risco, né? Porque o dólar ele vai sempre subir. A gente já sabe disso, né? A gente já tem essa noção, a gente sabe que no tempo ele é impartível, né? Você vai ter que Historinha declarar que nos me dois contou uma países. vez. Conta aí, Felipe, lembra a história? Como é Ah, que era a história do carinha da Venezuela, não sei o quê? Qual é aquela historinha que você contava? boa, boa, muito boa a tua Lembrei disso história. agora. Muito bom, tava anotadinho aqui, acabou que a gente foi discutindo outras coisas e ficou, né? Agora, essa história é muito boa, tá? É, a história do Joãozinho. O Joãozinho, ele era bom de finanças, tá? Ele manjava tudo de finanças, Cláudio. Pensa num cara que leu todos os livros, leu desde Pai Rico, Pai Pobre, leu tudo. O cara sabia tudo de finanças. Guardava o dinheirinho dele bonitinho, colocava um pouquinho em renda variável, um pouquinho em renda fixa, fazia aquela mescla boa, tinha o entendimento financeiro muito bom. Mas ele só tinha um problema. O Joãozinho, ele era residente fiscal da Venezuela. E o que que aconteceu com o dinheiro do Joãozinho? Virou pó, vale mais nada. Mesmo sendo muito bom em finanças, o Joãozinho perdeu tudo. Então, não estou falando que o Brasil é a Venezuela, ok? Senão tem muita gente que fica. Gente, eu amo o Brasil, tá bom? Acho que é muito importante dizer isso. Eu amo o Brasil. Mas é o seguinte, a gente sabe que se você tiver exposto só ao real, o teu risco precisa ter a consciência que você precisa ter o teu dinheiro em dólar, ok? Então não seja como o Joãozinho da Venezuela. Faça a coisa certa. Estude sobre finanças, entenda sobre finanças, mas tenha o teu pé em dólar. Isso é muito importante. Era Era essa, né, essa, Cláudio? isso aí. Muito bom, muito bom. Obrigado pela lembrança. Alguma pergunta a mais, gente? Alguma colocação final, Felipe, que você gostaria de fazer? Assim, dentro da minha parte, eu acredito que é você que me ouviu. Você não pode mais declarar inocência, né? O governo brasileiro, ele diz que ele leva em consideração, né? Ele vai olhar se você fez por maldade, por má fé ou não. Agora você sabe. Você não tem como mais falar que não sabia. Então, tá na hora de tomar atitude. Devo fazer a minha saída fiscal, sim ou não? E se não, por que não? Você tem que ter esse entendimento muito forte, esse entendimento dos porquês, né? Saiba o porquê você saiu ou o porquê você não saiu. Mas não fique nesse limbo. Ah, não sei. Esse é o pior, tá? Então tenha cuidado. Desculpa, o seu escritório aqui dá Aham, sem essa problema. assessoria? Se alguma das meninas precisar fazer a saída, você dá essa assessoria de alguma forma ou isso não é uma coisa que vai? Sim, 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 eu posso auxiliar elas de alguma forma a entender até mesmo se é necessário ou não, colocar no papel os prós e contras, porque eu entendo que nem todo mundo aqui, Cláudia, pode colocar a real situação, né? Às vezes a pessoa tem uma situação que não quer expor, quando a gente está falando de dinheiro é mais sensível, eu sei que é mais complexo. Então, eventualmente a pessoa quer estar no um a um ali, entender um pouco mais, conversar um pouco mais, e a gente entra para poder ajudar essa pessoa. Maravilha. Bom, Felipe, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito. Vou Uhum, soltar aqui a coisa para todo mundo aparecer. Pra gente, gente, se vocês puderem ligar a câmera, eu queria tirar uma foto aqui para a gente botar no Gringas. Quem tiver câmera e puder aparecer vai ser ótimo. Eu queria muito agradecer você, Felipe, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, depois ela vai também se passar uhum, lá o canal de YouTube. Ó, a Michela aí, oi, querida. uhum, E então vai estar disponível lá. Nós vamos botar no nosso grupo o teu contato. O pessoal pediu, eu quero uhum. reiterar aqui o que você falou lá no início, que foi um relatório que você falou que vai disponibilizar. Se você puder mandar ele para mim,
para que eu Uhum. Eu vou mandar possa. para você um link Boletim, da é o Receita boletim, Federal. é. Se você puder Isso. disponibilizar isso para mim, para que eu possa mandar para as meninas, eu vou agradecer bastante. Deixa eu fazer um videozinho rápido aqui, meninas, Uhum. aí, todo mundo animado, que agora já sabe o que tem que fazer. Maravilha, lindas. E é isso, gente. Muito obrigada a todas. Deixa eu falar para vocês o que vai acontecer agora. A nossa próxima live vai ser agora no dia 13 de março. Não, desculpa, tô doida. No dia 10 de abril, que 13 de vai ser uma março. live. Tô doida aqui. Vai ser no dia 10 de abril, que vai ser uma live que eu sei que vai ser muito, muito disputada, porque vocês adoram saber sobre os cartões de crédito e as suas vantagens, né? Então, esse é um quadro novo que a gente começou com a Fernanda no mês passado. Esse quadro se chama Gringas que Acontecem. São gringas da nossa comunidade que tem uma história bacana, alguma coisa bacana de vida delas, e elas vão como se diz a palavra, compartilhar alguma coisa, um tipo de informação importante. Então, no mês passado, a Fernanda veio falar sobre crédito, fantástica na live dela. E no mês que vem, no dia 10 a gente tem a nossa outra embaixadora, a Natália Curry, que ela vai vir falar sobre os cartões de crédito e as suas vantagens. A Natália, ela é a mestra das milhas. A mulher vai até para Marte de milha, então eu acho que é imperdível. Já coloquem aí. E no dia 24 de abril, a gente vai ter uma live falando sobre tax deed, como é que funciona, para quem quer saber como é que funciona, como é que começa, onde é que vai, faz curso, não faz curso. A gente vai ter essa live com uma pessoa chamada Raul Nogueira, ele é um investidor e faz tax deed há muitos anos também, então ele vai preparar um trabalho bem legal para trazer para a gente. Então, essas são as duas lives do mês que vem que a gente tem aí, mas fiquem ligados que tem muito assunto bom aí, muita coisa boa que a gente vai ter por aí. Felipe, mais uma vez, gratidão, muito obrigada pelo a tua disponibilidade, a tua informação, pelo teu conhecimento. Meninas, já saibam onde é que está o Felipe. Se alguém está precisando de fazer a saída do Brasil ou tem qualquer outro tipo de pergunta, vocês podem entrar em contato com ele. Maravilha? Maravilha. Maravilha. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter esse tempo. E de verdade, eu quero participar das outras lives. Quero assistir essas daí, que os assuntos são bons, hein? Não quero, quero participar, quero assistir também, hein? Agora a gente tem um grupo chamado Gringos. Eu vou te botar no grupo dos gringos, Ah, tá? Porque muito bom. aqui só É tem a isso. gringa, você tem que botar a tua esposa para entrar aqui. Mas É agora a isso. gente lançou, tá? Quem não sabe aí, gente, tá uma ótima ideia. Tem o grupo dos gringos agora. A gente começou, tá, em Palm Beach. A gente está aqui no sul da Flórida e estamos também em Orlando. Tem os dois grupos, os dois lugares que tem o grupo de gringos. Foi um pedido Olha aí. das gringas para fazer isso. Então está engatinhando o grupo, tá? Mas está tomando forma e eu acho que vai ficar uma coisa bem legal. Então vou te colocar lá depois, Felipe. Muito bom, muito bom. É isso aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Gente, uma boa noite para todas vocês, uma ótima semana e até a próxima live. Valeu, pessoal.